Então, meu povo, bom dia a todos, certo? Vamos dar início à continuidade do nosso conteúdo, que nós começamos a trabalhar esses conteúdos em um encontro remoto, mostrando para vocês alguns slides, né? Alguns slides. Peço aos colegas que desliguem os seus microfones e abram somente por ocasião de nós trocarmos informações a respeito do conteúdo. O nosso encontro hoje ele vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho plena certeza e convicção de que vocês deram uma olhada nos slides, né? Eu mandei 2 PowerPoint para vocês tratando do mesmo assunto. Nós discutimos parte de um deles em uma aula remota. Repassei um vídeo de parte do conteúdo e repassei uma atividade referente ao primeiro capítulo do livro do D'Angelo e Fatini. E dei a informação de como vocês encontrarem o respectivo questionário que está sob a forma de objetivos do capítulo. E, além de você encontrar esse material no próprio livro, eu também mandei uma imagem mostrando esse questionário para vocês, ok? Então, a qualquer momento eu poderei inquirir, tá certo, o nome de vocês para que vocês possam me ajudar a promover a discussão dessas questões que tratam justamente dos objetivos do capítulo sobre introdução ao estudo da anatomia. Podemos começar? Sim. Beleza. Podemos. Pois pronto. Então, meus amores, aqui com relação à primeira questão, fala a respeito do conceito de anatomia, no sentido amplo e no sentido restrito. Quando a gente fala conceituar no sentido amplo, certo? A anatomia, você vai levar em consideração aquele conceito que nós discutimos, onde diz que a anatomia é uma ciência, né, que trata do estudo macroscópico e microscópico dos seres organizados. Seres organizados são aqueles que, no caso, apresentam uma organização celular. Então, a nossa organização é complexa, ela vai desde a estrutura celular, que, por sua vez, já apresenta também uma complexidade, onde nós temos elementos químicos que se reúnem para formar moléculas, essas moléculas se combinam para formar organelas, organoides, esses organoides se reúnem para formar a estrutura morfológica e fisiológica de todo ser vivo, que é a célula, células se reúnem para formar tecidos, tecidos órgãos, órgãos sistemas, alguns sistemas se reúnem para formar aparelhos e assim nós temos o nosso organismo. Então, no sentido amplo, vê se concorda aí com a... Vê se concorda, desculpem aí. Vê se concorda com a resposta de vocês. No sentido amplo, a anatomia é a ciência que trata do estudo macroscópico e microscópico dos seres organizados, ok? E no sentido restrito, você vai levar em consideração quem? O conceito etimológico de anatomia. Nós vimos que no conceito etimológico, a anatomia, o termo, ele provém da combinação de 2 prefixos gregos, né? Um que é ana, que significa o quê? Ana significa em partes, né? E tomein, que significa cortar. Daí surge o conceito etimológico da palavra anatomia, que significa cortar em partes, certo? Cortar em partes. Então, nesse primeiro objetivo aí do nosso capítulo, alguém quer fazer alguma colocação, tem alguma dúvida, quer acrescentar mais alguma coisa? Me respondam.
Eu coloquei outra coisa. Quase basicamente a mesma coisa, mas Pois você pode falar, meu amor. Coloque aí para a gente discutir. Vamos. o que eu botei foi: é uma ciência que estuda a estrutura física dos seres vivos, os órgãos internos e externos, suas interações, funcionamento, localização e disposição. Certo. Então veja que o seu conceito, ele não foge ao conceito que nós colocamos, certo? O seu conceito está corretíssimo, inclusive até mais completo, tendo em vista que ele fala também de funções, não é isso? Certo? Não é isso? Veja aí no seu conceito. Você tem o quê? A questão da função, não tem? Isso. Isso. Então, quando eu digo que ele é mais completo, porque ele está o quê? Ele está incluindo aí também a situação da fisiologia. Então, no caso, a fisiologia seria o quê? Uma outra ciência que troca as suas informações com a anatomia. A anatomia, ela está intimamente relacionada à função. Por exemplo, se você analisar um coração, o coração ele tem o quê? Ele tem uma estrutura muscular, onde apresentam compartimentos, né, ocos, e esses compartimentos eles são dotados de válvulas, e essas válvulas elas vão unidirecionar o fluxo sanguíneo. Então vejam que a anatomia do coração tem tudo a ver com o processo de bombeamento do sangue, ok? Agora você deixou de colocar aí no seu conceito o sentido restrito, né, da palavra anatomia, o conceito etimológico que você deve acrescentar, ok? Tá. Tá Tá bom? bom. Ou então você coloca que etimologicamente anatomia ela provém de dois prefixos gregos, né? Ana, que significa em partes, e tomein, que significa cortar. Então, cortar em partes. Né? Cortar em partes seria uma das formas que nós utilizamos para estudar as peças anatômicas. Né? Esse termo cortar em partes significa dissecar, dissecação. Ok? Mais alguma colocação em relação aí à nossa... Alguém aí tem mais alguma colocação? Vamos participar, vamos trocar e não vamos perder muito tempo para a gente aproveitar o tempo da nossa sala. Posso seguir em frente? Pode, professor. Pode, né? Então participem mais aí, tá bom? Então vamos lá, questão de número 2. Citar os sistemas e os aparelhos do organismo. Citar os sistemas e os aparelhos do organismo. Vitória, me diz aí um sistema, Vitória. Vamos relatar aí um sistema que você conhece. Cardiovascular, Sistema cardiovascular ou sistema respiratório, circulatório, né? Beleza. Noemi. Oi. Noemi, me diga aí, Noemi. Vamos contribuir aí. Vamos abrir os microfones para a gente determinar aí os sistemas. A Vitória falou em sistema cardiovascular ou circulatório. Diga um outro aí. Sistema respiratório. Sistema respiratório. Bruna. Sistema nervoso. Sistema nervoso. Renata. Sistema genital. Sistema genital, masculino e feminino. Né? Então, veja aí, ó. Então, são vários os sistemas que... Oi, pode falar. O senhor poderia dizer as características de cada um desses sistemas? Porque tem vários aqui, não tem? Se eu posso dizer as características de cada um deles? Com toda certeza, tá bom? Então, vamos começar. Vamos começar. Primeiro, sistema circulatório. O sistema circulatório, ele, como o próprio nome está dizendo, seria o quê? O sistema responsável por fazer circular o sangue e a linfa. Então, nós temos um sistema circulatório sanguíneo e temos um sistema circulatório linfático.
O sistema circulatório sanguíneo, ele é constituído basicamente por um órgão central, que é o coração, e pelos vasos centrífugos e vasos centrípetos. Os centrífugos são aqueles que saem do coração em direção aos tecidos. E os centrípetos são aqueles que vêm dos tecidos em relação ao coração. E o sistema circulatório linfático é aquele que é formado basicamente por um conjunto de vasos que tem por finalidade captar o excesso de líquidos que se localizam entre os tecidos e que escaparam do sistema circulatório, né? Basicamente o plasma. E esse sistema circulatório linfático, ele tem por finalidade fazer retornar esse líquido para o sistema circulatório. O sistema respiratório, por sua vez, ele é constituído basicamente por órgãos que estão localizados na face, na região cervical, na região do tórax. Nós temos, dentre esses órgãos, o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios principais, os brônquios lobares, os brônquios segmentares, os bronquíolos terminais, os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos aéreos e os alvéolos. Tem por finalidade promover o quê? A troca gasosa entre o ambiente e o corpo humano, tendo em vista que nós precisamos do oxigênio para promover a respiração. E a gente elimina o gás carbônico. Então, o sistema respiratório ele tem essa finalidade. O sistema endócrino é um sistema constituído basicamente por glândulas, né, que tem por finalidade produzir substâncias que são denominadas hormônios e que lançam esses hormônios diretamente na corrente sanguínea, ok? São muitas as glândulas que nós temos no nosso corpo. Como exemplo de algumas, nós temos a hipófise, que é subdividida em neurohipófise e adenohipófise. Nós temos a tireoide, nós temos as glândulas suprarrenais, nós temos o pâncreas endócrino, que produz insulina, glucagon, certo? Então, no geral, elas produzem hormônios que são lançados na corrente sanguínea e vão determinar a atividade em regiões distantes de onde esses hormônios são produzidos. Nós temos o sistema muscular, que é constituído basicamente por músculos, né, que tem propriedades de contração e relaxamento muscular. E esse sistema muscular ele é subdividido basicamente em 3 grandes grupos. Músculo estriado cardíaco, que constitui grande parte do nosso coração. Músculo estriado esquelético, que tem por finalidade promover, dentre outros, os movimentos, né, que são necessários para que haja a locomoção, a sustentação, dentre outras funções do nosso organismo. E o músculo liso, né, que faz parte da estrutura das nossas vísceras. Temos o sistema articular. Sistema articular que é constituído basicamente pelas articulações. Será tema, quer dizer, tudo isso que eu estou falando será tema de nossas aulas futuras, né? Essas articulações são quaisquer meios de união entre as peças que constituem o nosso arcabouço de sustentação, que vulgarmente nós chamamos de esqueleto. Temos o sistema esquelético, que é constituído por ossos e articulações, né? Como o próprio nome está dizendo, constituem o nosso esqueleto, que é o arcabouço de sustentação, formado por ossos que se interconectam uns aos outros através das articulações, que podem ser imóveis, semimóveis ou móveis. Temos o sistema digestório. Sistema digestório que tem por finalidade captar o alimento, promover a digestão desse alimento, a absorção dos nutrientes,
e a eliminação dos resíduos fecais, constituído basicamente pela boca, onde nós vamos encontrar os dentes, vamos encontrar a língua, depois da boca você tem o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é subdividido em duodeno, jejum e íleo, o intestino grosso, que é subdividido em século, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, reto e ânus, sistema digestório. Temos o sistema genital, masculino e feminino, né? Que, por sua vez, é constituído por órgãos que têm a finalidade de contribuir para o processo de perpetuação de nossa espécie. No masculino, nós temos os testículos, né? Os testículos, nós temos os epidídimos, os ductos deferentes, nós temos as glândulas que são responsáveis por contribuir para o processo de nutrição dos espermatozoides, lubrificação das vias, né? Dentre essas glândulas nós temos a próstata, né? Nós temos as vesículas seminais, né? Temos a uretra, que pertence a dois sistemas, urinário e genital masculino. Já no caso dos genitais femininos, nós temos a genitália externa, né, que nós chamamos ao grupo como pudendo. Pudendo é o nome do grupo de estruturas que formam os genitais externos, né? Você tem o monte pubiano, você tem os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, e você tem o ósteo da vagina, né? E aí você tem os genitais internos, que no caso são representados pela vagina, e aí você tem o útero, você tem as tubas uterinas e você tem os ovários, ok? Temos também algumas glândulas, como é o caso das glândulas vestibulares maiores e menores, que promovem a lubrificação do vestíbulo da vagina, a entrada da vagina, que tem importância no coito, né? No processo de relação sexual, ok? Vamos lá. Temos também o chamado sistema urinário, como o próprio nome está dizendo, ele é constituído por órgãos que têm por finalidade promover a filtração do nosso sangue, a produção da urina, armazenamento temporário dessa urina e eliminação dessa urina. Então, ele é um sistema que, em termos anatômicos, é muito simples, constituído basicamente por rins, né? Por ureteres, bexiga e uretra, certo? Porém, com relação à função, é um órgão de grande importância. Todos os órgãos, todas as estruturas, todos os sistemas são importantes, por mais simples que seja. Temos o sistema tegumentar, que é constituído basicamente pela pele e pelos seus anexos, os pelos, as unhas, os corpos mamários, as glândulas sudoríparas, são exemplos de estruturas que pertencem ao sistema tegumentar. E temos o sistema sensorial, que é constituído por órgãos, como o próprio nome está dizendo, são responsáveis por captar informações que são de grande importância para o sentido sinestésico, ou seja, nos dá informações a respeito de como nós nos encontramos no ambiente. Dentre outras funções também nós temos a olfação, nós temos a audição, nós temos o tato, paladar, visão, né? E tudo isso aí constitui o nosso sistema sensorial, ok? Deu para explicar? Quem foi que me fez a pergunta? Pergunta não, pediu que eu fizesse a colocação. Eu, Noemi. Noemi? E aí, Noemi, deu para fazer uma geral, de acordo com o que você pediu? Sim. Deu, né? Pois qualquer pergunta pode ficar à vontade, viu, meu amor? Pode pedir colocações, você pode também contribuir acrescentando
o que você achar conveniente, tá bom, Noemi? E Tá bom. Vitória, Bruna e Renata, tá bom? Então, com Tá. relação à questão 2, pessoal, objetivo 2, tá tudo tranquilo? Tá, sim. Beleza. Agora vamos para a questão 3. A questão 3 diz o quê? Conceituar normal em anatomia, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Certo? Essa questão objetivo, eu começo a trabalhar com variação anatômica. Eu não vou direto para o normal. Porque o normal, ele depende do conceito de variação anatômica. Certo? Quando eu digo que o normal, ele depende do conceito de variação anatômica, é porque quando eu trato somente da variação anatômica, significa dizer que eu estou tratando do normal. Então, a variação anatômica, ela se refere a quê, meus amores? As diferenças que nós observamos em um determinado grupo populacional. Certo? Se lembrem da nossa discussão no nosso slide, PowerPoint, que nós trabalhamos muito bem esses conteúdos aí. Então, se você nota diferenças anatômicas em um determinado grupo populacional e essas variações anatômicas, elas não causam prejuízo à função da estrutura, órgão, sistema, organismo, eu estou me referindo ao quê? Ao normal. Então, por isso que eu não diferencio normal de variação anatômica. Eu trato do conceito de variação anatômica, pois o conceito de variação anatômica descreve justamente aquilo que é o normal. Entenderam? Sim. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Variação anatômica seria o quê? As diferenças que nós observamos nas estruturas, né? Essas diferenças, essas variações, elas podem ser internas e elas podem ser externas, entre indivíduos que, no caso, constituem um determinado grupo. Desta forma, quando eu tenho essas diferenças anatômicas, essas diferenças morfológicas e que elas não causam prejuízo na função, eu digo que estou tratando do normal em anatomia. Esse normal já é diferente do normal que nós tratamos na medicina. Na medicina, normal significa dizer indivíduo rígido. Rígido significa dizer não doente. Certo? Então, o normal da anatomia é diferente do normal utilizado na medicina. Já quando eu trato de anomalia, o que eu tenho que ter em mente? Aquela variação anatômica, ela promove prejuízo na função da estrutura, da célula, do tecido, do órgão, do sistema, do organismo. Certo? Por exemplo, existe uma doença chamada anemia falciforme. Anemia falciforme significa dizer as hemácias, por conta de uma anomalia na proteína hemoglobina, ela vai ter o que? A forma de foice. E isso vai prejudicar o transporte dos gases respiratórios. Com isso, eu digo que essa hemácia é anômala, ok? Então, a anatomia trata de uma variação anatômica em que eu tenho prejuízo na função da estrutura que eu estou analisando. Tudo bem? E a monstruosidade? A monstruosidade, ela trata justamente de uma situação em que a variação anatômica ela é tão extrema ao ponto de não ser compatível com a vida do organismo. Certo? Desta forma, eu não vou dar exemplos de monstruosidade em indivíduos vivos. Eu não vou ter.
porque monstruosidade é incompatível com a vida. Um exemplo típico de monstruosidade em anatomia é o que nós chamamos de anencefalia, que é a pessoa nascer sem o cérebro, certo? Anencéfalo nasce sem o cérebro, certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação à discussão sobre normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade? Alguém quer colocar alguma, acrescentar alguma situação, alguma colocação? Não. Não. Tá tudo ok? Tá de acordo com o que vocês colocaram nas respostas de vocês? Sim. Tá, né? Sim. Pronto. E a questão de número 4, ela é muito simples, né? Citar os fatores gerais de variação anatômica. Ora, quando se diz citar os fatores gerais de variação anatômica, eu me pergunto, o que poderia gerar diferenças entre aqueles indivíduos que constituem um determinado grupo populacional? Primeiro deles, Noemi, tu poderia me dar um deles, um dos fatores que pode Idade. contribuir? A idade, certo? Então, quando você compara indivíduos de idades diferentes, você vai ter características anatômicas diferentes, certo? Bruna, você pode me dar um segundo exemplo? Sexo. O sexo. Quando ele fala em sexo, ele está se referindo ao gênero, tá bom? Gênero masculino, gênero feminino. Então, nós temos diferenças entre os gêneros, principalmente quando nós estamos observando indivíduos que estão na fase pós-púbere. Pós-púbere. Já adquiriram os caracteres sexuais secundários. Então, em indivíduos pós-púberes, nós temos o quê? Que o homem, normalmente, ele apresenta um biotipo mais muscular, enquanto que as meninas, que agora já são mulheres, mocinhas, mulheres, elas já apresentam uma composição química mais gordurosa, né? Promovendo o arredondamento dos quadris, né? O crescimento das mamas ou corpos mamários, e isso caracteriza uma diferença bem marcante entre os gêneros. Qual seria uma outra, Renata? Raça. Raça. Eu não sei se vocês se lembram que eu falei para vocês quando eu estava ministrando o conteúdo lá no slide, onde atualmente raça ele deve ser substituído por características populacionais, tá bom? Então, se vocês colocaram raça, vocês substituam por características populacionais. Então, como exemplo, nós temos o negro, certo? Em relação ao branco, né? Nós vamos ter algumas diferenças anatômicas, né? O negro, por exemplo, ele tem a sua ossatura mais densa em relação ao branco, né? O negro, é muito evidente a característica anatômica do nariz, né? Você tem que as narinas no negro, elas são direcionadas no sentido lateral. Já nos indivíduos que são brancos, normalmente as narinas elas são direcionadas no sentido antero-posterior. Porém, isso não tem nada a ver com relação à questão da capacidade de captar os gases e eliminar os gases respiratórios, ok? Vitória, me diga aí uma outra, Vitória. Nós falamos biotipo. Ó, o biotipo ele vai ser até discutido na questão de número 5, certo? Porém, o biotipo, na realidade, ele se refere a quê? Aquelas características que são herdadas, certo? Geneticamente, e podem também ser adquiridas, né? Então, nós vamos trabalhar essa questão de biotipo aí nas questões 5 e na questão 6, né?
nós vamos trabalhar e vamos discutir melhor, certo? A respeito do biotipo. Então, quando a gente fala de características herdáveis, você pode ter o quê? Aqueles indivíduos que normalmente são altos, têm uma tendência a ser magros, outros são baixos, têm uma tendência a ser gordos, né? Outros, eles se interpõem entre esses dois tipos extremos, certo? Características relacionadas à questão muscular, né? Pessoas que são mais dotadas de proeminência muscular, outros já se apresentam sob a forma mais esquelética, uns apresentam o tamanho dos membros superiores e inferiores que descompensam-se em relação ao tamanho do tórax, né? Apresentam membros longos em relação ao tamanho do tórax. Então, tudo isso aí são características que são herdadas. E, por exemplo, algumas características elas podem ser adquiridas. Por exemplo, eu posso ter um indivíduo que geneticamente ele foi um indivíduo que é para ter um biotipo magreza, porém, por algum distúrbio, seja ele emocional, seja ele funcional, essa pessoa passa a se alimentar de forma exagerada, não realiza atividade física e, consequentemente, ele pode passar a ter um outro biotipo, ok? Minhas queridas amigas, eu vou fechar a sala e vamos retornar em seguida com uma nova senha e link, tá bom? Então, me esperem e retornem o quanto antes para a nossa segunda sala em complemento às nossas atividades, ok? Tá certo.